Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like. Muito like, porque like é a linguagem do YouTube, e assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sábado, dia 24 de janeiro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Hoje é o nosso vídeo pré-jogo. Sim, isso mesmo, nosso vídeo pré-jogo. Porque hoje à noite, às 21 horas, no estádio Newton Santos, o Botafogo vai enfrentar o Bangu. E é mais um confronto, né? Mais um confronto, mais uma partida pelo Campeonato Carioca. E nós estamos ali na busca por manter a liderança do campeonato, da nossa chave pelo menos. Então, antes de começar o vídeo pré-jogo, propriamente dito, nós vamos falar sobre alguns assuntos rapidamente. O primeiro assunto é aí a questão do John Textor, né? Muita confusão, muitos disse-me-disse, muitas notícias que chegam, muitas notícias que vão embora, chegam mais notícias vão embora, e nós ficamos aqui a ver navios, porque na realidade ninguém sabe de nada. Mas o que é a minha opinião, né, a opinião do nosso canal, é a seguinte, cara. O John Textor jamais vai se livrar dessa confusão toda enquanto ele não definir a sua situação dentro da própria Eagle, né? Existe uma situação que é a seguinte, cara. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu vou colocar esta frase para fazer um paralelo com o que está acontecendo com o Botafogo. Ninguém pode servir a dois senhores, tá? Porque você pode se confundir e aí agradar um, desagradar outro, é mais ou menos por isso. E numa indecisão você pode desagradar até os dois. Você nunca vai agradar os dois. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou você vai desagradar os dois. Por que eu coloquei isso? Porque nós temos um projeto, né? O projeto do John Textor, não é o projeto do Botafogo, é o projeto do John Textor, de ter um multiclubes, né? É um projeto multiclubes. E dentro desse projeto multiclubes, inclusive foi muito conversado, muito debatido em todos os canais, em todos os programas, lá no início, né? Dizendo, o Botafogo vai ser um satélite do Lyon, né? Então, o que significaria isso, ser um satélite do Lyon? Cara, seria que o John Textor vai agradar o Lyon e desagradar o Botafogo, porque são dois senhores, são dois times de alto padrão, vamos colocar assim, dois times de alto padrão, e você não pode ter dois times de alto padrão. Realmente você vai ter que ter um time preferencial, cara. Não tem como você fazer isso. Você tem que ter um time preferencial. Quando você olha o Grupo City, qual é o padrão do Grupo City? Cara, é que o Manchester City é o principal. O resto é o resto. Então é assim também na questão, por exemplo, na questão do Marinakis. Qual é o time principal do Marinakis? Cara, o principal do Marinakis é o Olympiacos, que é o time de coração dele. Os outros são para ele fazer dinheiro para poder investir lá no Marinakis. Então, é assim também no Botafogo. O John Textor, ele não definiu qual seria o seu clube principal, correto? Ele colocou ali uma questão multiclubes, colocou dentro da Eagle Football um caixa único, e dentro disso aí, cara, ele se enrolou. Ele acabou fazendo o quê? Desagradou os dois, sendo que no Lyon ele já foi colocado para fora, né? Porque as estruturas de direção, de
direcionamento, não, de administração de um clube de futebol, lá as regras são outras totalmente diferentes das que são aqui no Brasil. E ele acabou se enrolando lá e lá chutaram ele, o balde, mandaram ele embora, né? Lá praticamente não existe a figura ali do clube associativo, né? Então, cara, lá é tudo empresa, né? Todo mundo é acionista ali. Então lá na França mandaram chutar ele embora. Aqui no Brasil é outro padrão, é outro sistema, e ele está aqui complicado com a situação do Botafogo, tudo por conta do Lyon. Então foi lá, eu penso, né, o nosso pensamento do canal. Cara, enquanto não se definir qual é a prioridade do John Textor, cara, nós vamos ficar com muitas dificuldades. E eu, se fosse o John Textor, eu falei já em alguns vídeos, eu me despediria do Lyon, vendendo as minhas ações do Lyon, e manteria ali o meu time principal sendo o Botafogo. Por que isso? Cara, porque o Botafogo é o único clube que ele pode adquirir para trazer a ele resultados financeiros e resultados esportivos. Os outros não vai, cara. Os outros não vai. Quem ele vai comprar na Inglaterra para trazer a ele resultados esportivos? Vai comprar o Liverpool? Vai comprar o Manchester United? Vai comprar o Arsenal? Vai comprar o Manchester City? Não vai. Vai comprar o Chelsea? Não vai. Então nunca vai chegar com resultados esportivos. Vai chegar com resultados financeiros, né? Você compra aqui o jogador por €1 milhão, um exemplo, leva o jogador para um clube qualquer, na Inglaterra, na França, em qualquer lugar, você sabendo que ali o seu clube é apenas um trampolim, né? É apenas um trampolim, não é o seu clube principal. E aí você pega esse jogador que você pegou daqui para lá por €1 milhão, e lá você vai vender por €10 milhões, porque as transações feitas nessas praças de futebol, elas são muito mais altas, são negociações muito mais valorosas, mais valiosas. Então, cara, você precisa ter um time principal, que é o Botafogo, e depois ter um time satélite qualquer. Aí você pode ter ali um Leicester, você pode ter um Everton, você pode ter um time qualquer na Inglaterra, ou na Espanha, ou em Portugal, que você possa fazer esse trampolim, apenas como trampolim, e não como seu time principal. Não como aquele time que você vai usar o seu caixa para reforçar aquele time. Não, você vai tirar daqui do Botafogo, vai levar para esse time, ali naquele time você vai fazer o trampolim, você vai valorizar a negociação, né? As transações entre as transferências entre o clube europeu e outro clube europeu, e aí você vai pegar o lucro e vai tirar. Porque você pode tirar lucro. Um exemplo aqui que eu te dou. O Riquelme. Riquelme veio por um valor. Cara, você pode pegar o Riquelme e vender para eu vou dar um exemplo. Vamos supor que ele comprasse ali o Watford da Inglaterra. Comprou o Watford da Inglaterra. Vai pegar o Riquelme, que veio por €1 milhão, vai vender para o Watford da Inglaterra por €3 milhões. Você já está ganhando €2 milhões. Mas quando... E mantém ali os 20%, né? Mantém ali 20%. Quando você vender o Riquelme do Watford para um Liverpool, você já vai estar vendendo ali por €10 milhões. Você já vai estar vendendo por €10 milhões. Quando você tem 20% desses valores, você tem €2 milhões. Então você pega esses €2 milhões e volta para o caixa do Botafogo. Ora, você ali no Watford, você lucrou €7 milhões, você deu lucro ao Botafogo de €2 milhões e vendeu o jogador por €10 milhões. Então você ganhou em todo lugar, você ganhou mais no Botafogo, você dobrou o seu valor no Botafogo,
você multiplicou por 7 o seu valor no Watford e você vendeu o jogador. E é pronto, é assim que tem que ser feito. Correto? É assim que tem que ser feito. Então ele tem que ter o Botafogo como seu time principal e um time trampolim. E um time trampolim pode ser o Molenbeek. O Molenbeek, por exemplo. Pegou o Riquelme. O Riquelme não deu certo. E não deu certo, leva lá para o Molenbeek. Porque é um time de nível Europa, né? Está lá na Europa, na Bélgica. E ali as negociações vão ser maiores. Correto? E mantém ali o seu lucro. Diminui o lucro. Ao invés de você lucrar 2 milhões, você lucra 1 milhão só. O jogador deu certo. Aí vende para o time que está na Inglaterra, o Watford, no caso, como exemplo. Aí você vai aumentar o seu lucro. Então o jogador que deu certo, você leva para uma praça mais forte. E do que deu errado, você deixa no Molenbeek, na Bélgica. Acabou, cara. Tá resolvido o seu problema. Tá resolvido o problema. E o time principal? O time principal é o Botafogo. Porque agora, quando você tem 2 milhões na venda do Riquelme, você não precisa mais comprar um jogador por 500 mil. Você já pode comprar um jogador de 1 milhão. Você já pode comprar um jogador de 1,5 milhão, de 2 milhões, que foi o seu lucro. Paga à vista, chega lá, meu irmão, tá aqui teu dinheiro, me dá o jogador e acabou. Não tem dívida, não tem nada com o empresário, já tá tudo embutido lá no valor que você tá pagando e acabou. Então, esse é o detalhe ali do problema do John Textor. Né? Ele quis manter dois times num nível altíssimo. Não dá para fazer isso, John. Você jamais conseguiria. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. Correto? Então, esse é o grande detalhe do Botafogo. Essa é a ideia do canal. Bom, aí agora vamos ao jogo, ao pré-jogo. No pré-jogo em si, eu quero falar um pouquinho do Martin Anselmi. Eu vou dar um tempinho para falar sobre o nosso treinador. Cara, você vai ver lá na época lá do Luiz Castro, você vai ver meus vídeos, vai lá ver no vídeo número 1, número 2, número 3, que você vai ver que a minha ideia sempre foi a mesma. O treinador, inclusive eu discuti muito nos grupos, cara, o treinador de uma escola séria, ele tem convicções. Ele tem convicções. Ele tem um sistema tático. Ele tem um método, uma metodologia de treinamento. Ele tem uma equipe que trabalha com ele, correto? Que faz aquilo que é a ideia dele. Ele junta pessoas com com a mesma visão técnico-tática que ele. E aí eles passam a trabalhar. Isso chama-se a equipe do técnico, né? Ele traz um treinador de goleiro, ele traz um treinador de bola parada, ele traz um treinador de campo, e ele vai ficar ali como o estrategista, montando as estratégias, enquanto que os seus auxiliares ou a sua equipe técnica vai fazer isso. Então, cara, esses treinadores, ele vem com convicções. E o treinador, cara, ele nunca pode mudar as suas convicções. Ele pode, em algum momento, em alguma situação, fazer uma variação para que ele possa adequar. Então, por exemplo, eu lembro de uma discussão que eu tive com os amigos. O Luiz Castro. Mas o Luiz Castro mudou, jogou com 3 zagueiros quando jogou com fulano. Eu falei, cara, o Luiz Castro não mudou nada. Ele apenas teve que retroceder por algum momento, enquanto ele não tinha o jogador adequado para a função, e ele colocou ali um fator de proteção para ele. Porque eu já falei para você, cara, ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. Então, ele, como não tinha as peças que ele precisava, porque num primeiro momento ele não pôde contratar todas as peças que ele queria, então ele fez ali um paliativo, mas logo depois ele voltou ao sistema dele.
Porque ele tem convicção. Cara, esse aqui é o meu sistema. Você me dá 2 laterais assim, você me dá 2 zagueiros assim, um volante assim, 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 assim. E depois, logo depois, ele montou o esquema dele. Tanto é que quando ele saiu, ele sai com o time na primeira posição e o time com uma larga vantagem sobre os adversários. Que foi o caso de 2023. Correto? Então, foi isso que aconteceu com o Luiz Castro. Ele não mudou a ideia dele. Ele adaptou uma situação enquanto ele não tinha o resultado que ele queria de peças. Então, assim é o Martin Anselmo. Ele começou com 3 zagueiros. Cara, ele precisa manter 3 zagueiros. Até o Botafogo contratar os zagueiros pela direita, até o Botafogo contratar os laterais que ele precisa de profundidade, até ele ter os jogadores que ele precisa. Então, ele tem que manter isso. Porque uma vez eu ouvi num comentário na TV, num programa da TV tradicional. Fala, cara, é melhor o cara errar sabendo daquilo que ele tá fazendo do que ele errar sem saber o que tá fazendo. Porra, eu não sei jogar com 4 zagueiros. Desculpa até a palavra, né? Eu falei, não gosto de colocar palavrões nos meus vídeos. É um padrão que a gente tem. Até a minha esposa, ela fica monitorando as coisas que eu falo, né? Então não gosto de usar essas palavras. Então peço desculpa. Mas então é isso, cara. O treinador, ele tem a convicção dele. Ele tem que manter até o final. Como é que ele vai errar numa coisa que a torcida acha que ele tem que jogar com 4 defensores? Pô, meu amigo, cara, você é a torcida, eu sou técnico, eu que estudei. E isso, quem fala muito isso é o técnico Abel, o Abel Ferreira. Ele fala, cara, você vai falar e eu vou falar e eu vou errar com a minha convicção. A minha convicção é que eu errei muito, mas eu te trouxe muitos títulos. Mesmo que às vezes eu tenha errado. Mas eu errei porque eu penso assim. E não porque você pensa. Então, essa é a questão do Martin Anselmo. Outra questão é o apoio. Cara, o Martin Anselmo, ele tá começando. O próprio Alex Telles já viu mudanças de comportamento. Né? Mudanças de comportamento, mudanças de caráter de liderança. Então tem que ser apoiado, cara. A torcida pode protestar contra tudo. Mas a torcida não pode protestar contra o técnico e contra o time. Quero protestar contra o técnico. Cara, vai lá e protesta. Eu faço o meu protesto aqui. Eu não vou a campo, cara. Eu não tenho condições de ir para o estádio. Eu vejo tudo muito perigoso. Eu tenho meus problemas de saúde. Eu não vou ficar me arriscando a ir para o campo, cara, para ter um problema. Eu vejo torcida brigar com torcida. Eu não gosto do Alex Telles, eu gosto desse, aí daqui a pouco tá brigando porque um gosta de um jogador e o outro gosta de outro. Não vou, cara. Eu não vou, porque eu tenho meu temperamento também. Eu em casa eu fico nervoso, sou torcedor igual a você. Então, cara, queria falar isso sobre Martin Anselmo. Vamos deixar ele trabalhar, vamos confiar no sistema tático. Olha, muitas vezes o Guardiola usa 3 zagueiros. O técnico do Liverpool usa 3 zagueiros. O técnico do Barcelona usa 3 zagueiros. Cara, tudo é uma questão de treinamento e de confiança nas ideias do treinador. E aí, nós vamos para a nossa escalação também. Que essa escalação eu vou fazer com 3 zagueiros. Eu vou manter a característica do canal, é a nossa escalação. Não tem escalação provável, até porque esse vídeo de hoje vai sair um pouco mais tarde. Por quê? Eu tô até agora esperando os relacionados. Agora eu vou dizer para você, já são 20 para 1. Né? 20 minutos para 1h da tarde. Então ainda não saiu relacionado, não saiu nada. E aí a gente não tem como montar aqui, ter uma ideia do que temos. Tuco Correia tá relacionado? Cris Ramos está relacionado? Quem está relacionado? A gente não sabe. Então não tem como fazer
uma coisa melhor, mais adequada. Então é a escalação do canal, é a minha escalação. É isso que eu trago para você. E como padrão, cara, eu gosto da repetição. Eu gosto da repetição. Ele entrou com uma formação no jogo passado contra a Portuguesa, né? Se não me engano, contra a Portuguesa. Foi a Portuguesa do jogo passado? Não. Sampaio Corrêa não foi. Foi contra quem? Volta Redonda. Foi contra o Volta Redonda. Então, contra o Volta Redonda, ele entrou com uma formação e eu vou repetir a formação. Eu vou repetir, porque eu acho que a formação repetitiva traz mais resultados do que ficar testando, correto? Então, qual é a escalação do canal? A escalação do canal é... A única alteração que eu vou fazer é o Neto, porque eu mantenho o Neto como o goleiro principal. Então, eu entraria com o Neto, o Ponte pelo lado direito, o Nilton centralizado como zagueiro central e o Barbosa pelo lado esquerdo. Te peço desculpa mais uma vez, que eu já expliquei várias vezes isso, cara. Aqui minha rua é a principal e aqui quando passa essas motos aí mesmo, haja coração. Então, e o Barbosa pelo lado esquerdo. Na linha ali mais avançada, que nós vamos jogar no 3-6-1, na linha mais avançada, nós vamos ter ali o Vitinho pelo lado direito, mais encostado no Vitinho o Alan, né? Junto do Alan o Danilo, mais encostado no Danilo o Montoro, correto? Mais encostado no Montoro e o Alex Telles. Eu falei 3-6-1, né? Não, 3-5-2. Lá um pouquinho mais avançado, mais chegando próximo, o Arthur Reborn, e lá na frente o Arthur Cabral. Esse é o nosso time. 3-5-2. Eu não estou escalando 3-6-1, mas é 3-5-2. Então a escalação é essa. Neto, Ponte, Nilton, Alexandre Barbosa, Vitinho, Alan, Danilo, Montoro, Alex Telles, Arthur e Arthur Cabral. Esse é o time, é a nossa escalação. Não tem provável escalação, não tem nada disso. Essa é a nossa escalação. Vou repetir para você entender como eu funciono. Então, Neto, Ponte, Nilton, Barbosa, Vitinho, Alan, Danilo, Montoro, Alex Telles, Arthur e Arthur Cabral. Acabou. Gravei na mente, já está tudo escalado e aí o time começa a ter conjunto. Então esse é o nosso vídeo pré-jogo. Botafogo e Bangu, 9 horas da noite, no estádio Nilton Santos. Um grande abraço, eu vou ver de casa. Um grande abraço, saudações alvinegras.